Outra coisa, outra técnica, a técnica da repetição. Quando for uma ideia muito bacana, tenta repetir para a pessoa ela relembrar aquele ponto-chave que você quer passar. Às vezes você coloca um ponto só chave numa história grande e a pessoa às vezes está lá no meio ou no final, ela já nem lembra tanto aquele ponto-chave mesmo que você está fazendo para você poder desenvolver seu projeto. Então tenta repetir, não toda hora, mas um momento ou outro repete aquele ponto principal, aquele momento de inspiração. Por exemplo, se uma história é contada que uma pessoa vai fazer uma viagem que lá no fundo vai ser um paraíso, um lugar lindo, ela não precisa falar uma vez só no começo, olha, fui fazer uma viagem lá para me chegar no paraíso. Não, ao longo do caminho ela pode estar sempre pensando, olha, no meio do seu projeto de criação, você sonhou que você estava lá no paraíso e tal, então o leitor também vai ter aquele mesmo sentimento que você está tendo de querer chegar naquele lugar. Então repete os pontos principais, que isso vai fazer também um grande diferencial no seu projeto. Outra dica bacana que você pode fazer é quando você dá uma ordem para o seu leitor, para ele poder fazer alguma coisa, ou quando você mostra para ele, por exemplo, ensinando ele a fazer alguma coisa. Então, no meio do seu projeto, tenta, pelo menos uma vez, ensinar o leitor a fazer alguma coisa. Então, você pode contar tanto em primeira como segunda, terceira pessoa. Então, eu aprendi porque eu fiz assim, 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 assim. Ou fulano aprendeu, mas ele só aprendeu porque ele fez assim, ele pegou assim, aí fez assim, fez assim. Então, quando você ensina a pessoa, ela vai ser muito influenciada a querer fazer o mesmo. E isso vai dar um ganho muito bom no seu rendimento do seu projeto, no desenvolvimento do seu projeto. Outra coisa, ensine a pessoa a superar desafios. Como que o seu projeto ele pode fazer que a pessoa tendo uns certos desafios você conseguiu superar? Porque ela vai falar, não, isso pode acontecer comigo também. E se eu tivesse esse tipo de desafio, eu já sei como resolver. Então ensine ela também a superar os desafios da vida, os desafios do projeto que você está executando ali, que também pode ser um reflexo para ela também. E, já tinha até falado, mas é muito importante você estar sempre usando ali algumas linguagens bacanas, algumas metáforas. Olha, você é o sol da minha vida, não sei o que lá. São metáforas pequenininhas, práticas, assim, que tipo assim, tem que tomar cuidado. Você tem que, ao mesmo tempo que você não for usar muitas coisas para não ficar exagerado, viciante, errado, você também pode usar uns maneirismos, algumas... Outra dica interessante para você na hora de você poder falar bem e pronunciar seus português é o seguinte... você precisa entender um pouco e aprender a trocar formas negativas por formas passivas e voz ativa por voz passiva. Por exemplo, vamos supor que você fala assim, fulano de tal não tinha confiança em algo. Era mais fácil você falar, fulano de tal desconfiou. Pronto. Vamos supor, esse objeto não tinha nenhuma utilidade para mim. Esse objeto era inútil para mim. Ou seja, você pega aquelas várias expressões e resume de uma forma que seja mais fácil, mais simples. Isso vai te ajudar também. É um detalhezinho pequeno, mas que faz uma diferença muito boa na hora de você pronunciar o seu português, que vai ser muito interessante. Outra dica é a respeito da concordância verbal. Nós fomos, vocês foram, né? Nós foi. É um detalhe também pequeno, mas às vezes pelo nosso maneirismo de estar sempre falando, a gente acaba deixando de pronunciar corretamente, às vezes acaba escrevendo sem perceber. Então é muito interessante também prestar atenção com isso.